Olá, pessoal. Hoje, mais uma vez, nós estamos organizando o terceiro webinar do canal Engenharia Clínica Brasil. E quando a gente iniciou isso, esse grupo iniciou a Unicamp, o Einstein, a Unifei, a Universidade Estadual da Paraíba, nós esperávamos que realmente trouxéssemos para vocês conteúdos de alta qualidade. E eu acho que a gente conseguiu isso. E hoje, eu acho que nós realmente atingimos o ápice da nossa discussão. O tema é bastante interessante. Hoje nós temos o Carlos Goulart, presidente da ABIMED, o Anderson Pereira, da Anvisa, o Dr. Marcelo Gratão, que é da Federação Brasileira dos Administradores Hospitalares, o Jofre Moraes, representando a ABIMO, e como moderadora nós chamamos a Vivian Moraes, ela está atualmente na Anvisa, e é da Universidade Federal de Campina Grande. Então, eu vou, para a gente iniciar, eu passo a palavra à Vivian, para que ela comece a fazer a nossa moderação e o debate nesse webinar. Obrigado a todos que estão por aí. Olá, boa noite a todos. Obrigada ao professor Calil pela apresentação e também agradecer o pessoal pelo convite, agradecer a todos os participantes que foram convidados, né, a participar desse nosso webinar, enriquecer nossa discussão. E eu vou fazer uma apresentação inicial com relação ao panorama do que a gente pretende discutir, que é a questão da flexibilização e da regulação dos equipamentos médicos envolvidos no tratamento do Covid-19, né? Eu vou trazer algumas informações iniciais para nortear a nossa discussão, contextualizar um pouco como é que está a questão dessa regulação no contexto brasileiro, tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Eu preciso só da autorização do anfitrião para compartilhamento de tela. Pronto, agora foi. Gente, vamos colocar aqui. Então, assim, como eu já tinha colocado, a gente vai discutir a questão da regulamentação de equipamentos médicos. Então, assim, eu acho que começaria essa apresentação falando um pouco da Anvisa, né, do seu papel nessa questão da regulamentação de dispositivos médicos, mais específico de equipamentos médicos, né. A Anvisa, esse ano, completa 21 anos. Se você for ver, é uma agência muito nova comparada com as outras agências que você tem em outros países de grandes mercados da área da saúde, e, no entanto, ela é uma agência que já tem o seu reconhecimento frente aos seus pares de outras agências reguladoras. Eu entendo que a Anvisa, ela cresceu muito nesses 21 anos, e durante essa pandemia ela conseguiu, de fato, eu acredito que dar uma resposta satisfatória no tempo hábil, dentro das suas limitações, obviamente, prezando pela segurança e eficácia desses equipamentos, né? Então, uma coisa que eu sempre falo com relação à estrutura normativa, e algo que eu venho observando na discussão com várias pessoas que iniciaram o desenvolvimento de ventiladores, tentando resolver o problema da escassez de ventiladores que a gente enfrenta, não só o país, mas o mundo inteiro, nesse momento de pandemia, é com relação à questão regulamentar. Você vê muita gente falando de iniciativas de fabricação, de novos projetos de ventiladores, e todos falam, não, a gente só está na fase da documentação da Anvisa. E esse é um ponto assim, que sempre me chama muita atenção, porque a questão da documentação da Anvisa, isso talvez é uma visão de quem trabalhou, estava dentro da Anvisa durante muito tempo, né? Eu sou funcionária da Anvisa, estou na Universidade Federal de Campina Grande, mas são já quase 17 anos de regulação sanitária, atuando na Anvisa, e uma coisa que eu sempre chamo a atenção, a documentação ela não é da Anvisa, a documentação é do projeto. Então, esse é o primeiro ponto. Então, muitas pessoas, principalmente os centros de pesquisa que estão nessa iniciativa agora de fazer estruturar esse processo regulatório, sempre vem a questão como a documentação da Anvisa. E
E aí, muitas vezes, trazem a questão da centralidade da regulação de produtos para a saúde para a RDC 185, que é aquela RDC clássica de 2001, que estabelece como é o processo de solicitação de registro de produtos na Anvisa. No entanto, eu sempre trago para essas pessoas com quem eu tenho a oportunidade de conversar que o processo de regulamentação de produtos, ela ocorre muito antes. A RDC 185, na verdade, ela já é um compilado de informações que foram desenvolvidas ao longo do desenvolvimento do projeto. E isso é muito importante que seja observado, porque senão atrasa toda a entrada desse produto no mercado. O processo regulatório, ele tem por objetivo central a questão da segurança e a eficácia desses produtos. Então, quando a gente fala da resolução, digamos, mestre da regulação de produtos para a saúde na Anvisa, a gente está focada na RDC 56 de 2001. E muitas pessoas acabam tratando essa RDC 56 como secundária, porque ela aparece dentro da RDC 181, 185, mas, na verdade, é ela que inicia todo o processo, porque é ela que fala da questão de segurança e eficácia. Então, a partir dessa resolução 56, quando você estabelece requisitos mínimos de segurança e eficácia, desempenho para esses produtos para a saúde de um modo geral, aí sim é que você traz as outras resoluções, que é a RDC 185, que dita como é o processo, a RDC 27, que trata da certificação dos equipamentos eletromédicos, a RDC 16 de 2013, que é das boas práticas de fabricação, e a RDC 10 de 2015, que é a mais recente de todas elas, que trata da questão da pesquisa clínica de produtos para a saúde. Aqui eu trouxe apenas as resoluções principais. Face a essa nova pandemia que a gente vem enfrentando, a Anvisa, ela publicou uma série de resoluções adicionais que, de certa forma, flexibilizam alguns requisitos estabelecidos nessas resoluções, tá? E, então, nós temos aqui essas resoluções que foi inicialmente dada para equipamentos médicos, a 349, teve uma 348 anterior a essa, mas ela dizia respeito a produtos in vitro e a medicamentos. A 349 foi a que foi publicada efetivamente com foco nos ventiladores e nos equipamentos médicos, tá? Então, ela simplificou o processo da RDC 185, tá? Com relação à submissão de documentos que precisam ser encaminhados para a regularização desses equipamentos. Então, ela abriu mão da questão da certificação no Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade, que é a certificação em metro desse equipamento. Ela abriu mão da certificação de boas práticas de fabricação, emitida pela Anvisa, porém, ela não abriu mão da questão da segurança e eficácia. Isso é algo que precisa ficar muito claro, porque apesar de não ter a certificação em metro associada a esses equipamentos, hoje você ainda tem a necessidade de apresentação dos testes com relação às ISOs e às IECs, que são aplicáveis aos ventiladores, tanto de UTI quanto aos ventiladores de uso em emergência. A 356, ela trouxe também algumas flexibilizações mais voltadas para a questão de máscaras, das vestimentas hospitalares. Então, retirou a obrigatoriedade de AF, especificou condições em que aqueles produtos podem ser fabricados. Depois veio a 379, que incluiu alguns parâmetros com relação à importação e essas flexibilizações. Tivemos também a 386, de 2020, que trata dos equipamentos usados, tá? Trata do AMBU automatizado, de requisitos específicos, e aí ela traz uma condição bem peculiar, que não necessariamente é o registro desse produto, mas seria uma autorização excepcional para a utilização desses AMBUs automatizados, em que condições eles podem ser utilizados, enquanto alternativas aos ventiladores convencionais, e deixando bem claro quais são as suas limitações nessa utilização. Tá? E temos, por fim, também a RDC 375, que ela trouxe uma simplificação com relação aos ensaios clínicos exigidos para esses tipos de equipamento. O ventilador, ele é um equipamento da classe de risco 3, de acordo com a RDC 185, e de acordo com a regra convencional da RDC 10 de 2015 de pesquisa clínica, ele precisaria de uma anuência prévia da Anvisa para a condução dos ensaios. A RDC 375, ela simplifica no sentido de exigir apenas uma notificação.
com relação a essa pesquisa clínica que ela vai ser realizada, tá? Um ponto importante é com relação aos equipamentos usados, ainda dentro do contexto de segurança e eficácia, nós temos a RDC 25 de 2001, que proibia o comércio e a importação de produtos para a saúde usados em território nacional, exceto se eles fossem recondicionados, e aí veio esse ano a 378, que flexibilizou para tentar ampliar a disponibilidade desses equipamentos ao mercado brasileiro. E um ponto que muitas pessoas que estão desenvolvendo ventiladores nesse momento esquecem e querem colocar esse produto no mercado é as regulamentações de pós-comercialização. Segurança, eficácia e a regulação, de um modo geral, ela não ocorre só na etapa pré-mercado, mas ela abarca questões pós-mercados. Então, você tem a RDC 67 e a RDC 63, que fala das questões da tecnovigilância envolvida, a qual o detentor do registro é obrigado a implementar em seus procedimentos, e a questão das notificações dos eventos adversos decorrentes desses equipamentos, que requerem, portanto, uma monitorização desses equipamentos no mercado, os eventos adversos, as queixas técnicas que venham ocorrendo, que sejam devidamente reportadas à Anvisa. Então, é todo um arcabouço regulatório associado a esses equipamentos que precisam, de alguma forma, serem gerenciados, inclusive na etapa pós-mercado, ou após a pandemia. Como é que isso fica? Tá? Dentre as principais flexibilizações que você vê nessas regulamentações, você tem a questão da certificação do Inmetro, que ela foi suprimida nesse primeiro momento, embora os testes de segurança e desempenho continuam sendo obrigatórios, e aí, nesse caso, é necessário se apresentar os testes com relação da série 60601, as normas pertinentes, de acordo com a categoria do ventilador, que está sendo solicitado o registro. Esse teste não necessariamente precisa ser de um laboratório acreditado pelo Inmetro, mas ele precisa ser emitido por um laboratório que tenha minimamente condições de fazer esses testes, que garantam a questão da segurança metrológica, da rastreabilidade desses dados e da emissão desses resultados. Então, preferencialmente um laboratório que minimamente atenda aos requisitos da 17025, a norma de laboratórios. A certificação de boas práticas de fabricação emitida pela Anvisa e estabelecida na RDC 16 de 2013 também foi suprimida, e no lugar dessa certificação foi dado aceite à certificação ISO 13485, que seria a equivalente internacional, ou então a certificação no âmbito do MDSAP, que é o Medical Device Single Audit Program, que emite essa certificação para vários países, dentro de um contexto também de organismos acreditados. Um outro ponto que poucas pessoas se ateram é que a própria flexibilizações que a Anvisa colocou, ela permite você importar equipamentos que não estejam regularizados na Anvisa, mas que já tenham aprovações em outros mercados, e aí delimitou esses mercados aos países integrantes do IMDRF, que é o International Medical Regulator Forum, do qual o Brasil participa, junto com uma série de outros países, como os Estados Unidos, Europa, Austrália, Canadá, Japão, China, Singapura, Rússia. Então, uma lista de outros países. Então, uma vez esses equipamentos estando regularizados em algumas dessas jurisdições, a importação seria praticamente uma importação direta, não haveria necessidade de um novo registro na Anvisa, tá? Porque você já teve uma avaliação, e a Anvisa, ela vem discutindo ativamente com esses outros países com relação aos critérios de regulamentação que é realizado nessas outras jurisdições. Então, entende que seriam requisitos que, nesse momento de pandemia, seriam minimamente aceitáveis. A questão da importação também, a 356, ela trouxe quesitos de agilização do processo de importação, tá? Peço desculpa que não é usados, ele faz agilização do processo de importação, de um modo geral, vou fazer a correção depois desse slide, e também com relação aos usados, que sempre foi um tabu muito grande no Brasil, em poucas pessoas conheçam a existência da RDC 25 de 2001, que proíbe a comercialização de produtos usados. Isso inclui comércio entre serviços de saúde ou de um profissional de saúde para outro profissional de saúde, visando a questão de segurança e rastreabilidade, da manutenção da cadeia de rastreabilidade desse produto.
Então, a nova resolução que flexibiliza, e aí não só para ventiladores, mas de todos os outros equipamentos envolvidos no processo de ventilação de paciente, como bomba de infusão, monitores multiparamétricos, para você ampliar esse acesso desses dispositivos no mercado nacional. Tivemos também outras iniciativas, então a flexibilização ela não veio só por parte da Anvisa, então tem hoje sendo discutido e votado no Congresso Nacional um projeto de lei, é a PL 2294 de 2020, que ele traz uma categoria específica de equipamentos experimentais. Ele tem pontos positivos e também tem pontos negativos, obviamente. Eu acho que o primeiro ponto positivo que essa PL traz é trazer as especificações mínimas para os ventiladores necessários aos pacientes acometidos com a Covid-19. Você está vendo, a gente vê hoje, né, muitas, principalmente secretarias de saúde, com dificuldades na especificação de quais são os requisitos mínimos que esse equipamento tem que ter. Então, a PL 2294, ela traz esses requisitos, utilizou os requisitos estabelecidos pela AMIB, da Associação Brasileira dos Médicos Intensivistas. Então, está muito claro, está bem enxuto, acho que isso foi um ponto positivo. Traz a questão da AF, que amplia o prazo para solicitação também. Hoje, você precisa de AF com a PL, você não necessariamente precisa ter a AF inicial, você tem 180 dias para solicitar essa AF. Tá? Isso vai trazer outros problemas para a Anvisa, mas aí são problemas internos que a Anvisa tem que resolver, porque o sistema de recebimento de informações para o registro, ele depende de uma emissão de AF prévia, senão você não consegue fazer os vínculos no sistema, mas nada que não possa ser resolvido. Mas, por outro lado, ele traz requisitos mais rígidos que as flexibilizações que a Anvisa já propôs até então. Ele estabelece que tem que ser solicitada a certificação do BPF em até 180 dias, coisa que a resolução da Anvisa já havia aberto mão dessa certificação em substituição da ISO 13485, e também ele traz algumas contradições com relação à validade do registro. Ele estabelece que em alguns pontos a empresa, que o registro vai estar válido desse equipamento, no entanto ele é um equipamento experimental que requer autorização expressa do serviço de saúde e do paciente para utilizar esse equipamento, então isso talvez nesse momento de Covid fique algo impraticável de ser feito, dado a demanda e ao volume dentro do serviço de saúde. E outro ponto negativo com relação a isso é que ele estabelece, por exemplo, um cumprimento de exigência de 72 horas. Então, ele submete o processo, se falta documentação, a empresa tem 72 horas para apresentar os resultados. Se essa informação faltante for um estudo, algum dado, dificilmente ele vai conseguir levantar toda essa informação e submeter para a Anvisa em 72 horas. Então, são pontos que eu acredito que ainda vão ser discutidos mais detalhadamente no futuro. E aí você vem para a questão dos números de ventiladores. Qual é a nossa situação de ventiladores hoje no país? Você tem, na verdade, hoje, registrados na Anvisa, 96 registros, ventiladores aprovados, tá? Esses 96, possivelmente, são famílias, algum desses, então, se você levar isso para número de modelos aprovados, esse número é bem maior, de produtos diferentes aprovados, tá? Desde o início da pandemia, foram 18 ventiladores aprovados, então, desde março para cá, né? Reprovados foram 13, mas esses 13 no universo total de ventiladores que já foram submetidos para a Anvisa, ou seja, dentro desse período de pandemia, não houve qualquer tipo de reprovação da Anvisa com relação às solicitações recebidas, tá? Então, isso quer dizer que não quer dizer que todos foram aprovados. Alguns que foram encaminhados encontram-se em exigência, porque faltavam documentações a serem apresentadas que demonstrassem a questão da segurança e eficácia desses produtos. E provavelmente isso está relacionado aos testes de segurança e desempenho que são necessários para esses equipamentos. O tempo médio de análise hoje da Anvisa para qualquer ventilador ou produto, equipamento associado à Covid-19 que chega, está em torno de 5,87 dias, tá? Isso durante a pandemia, porque é dado prioridade absoluta a todos esses pedidos
de registro que vem chegando. Isso, mais uma vez, a gente remete lá à PL 2294, que ele estabeleceu um prazo para análise de 72 horas. Se você for ver, é pouca diferença com relação ao que já está sendo feito hoje, porque a PL ela estabelece 72 horas para análise, mais 48 horas para publicação, o que dá um total de 114 horas. E hoje a Anvisa, de certa forma, já está resolvendo isso em torno de 141 horas. Tá? Então, isso traz a gente para uma discussão central do nosso debate hoje, ou seja, qual de fato é o nosso problema? Ou seja, a gente flexibilizou regulamentações, eu acho que foi necessário para dar a resposta que até a própria sociedade esperava da Anvisa, sem abrir mão de segurança e eficácia, esse foi um ponto muito importante, mas por outro lado, você vê que nós já temos 96 registros de ventiladores, e no entanto ainda continua tendo uma carência de ventiladores no mercado. Então, a pergunta é, essa carência de ventiladores de fato é em decorrência de questões regulatórias ou quais seriam esses outros motivos que levam, de fato, a essa ausência de ventiladores, tá? Então, eu acho que isso era as informações iniciais que eu teria para colocar com relação com relação à nossa situação atual da certificação. E agora eu abro para debate dos nossos participantes. Eu vou colocando aqui as perguntas que foram inicialmente identificadas. A gente espera, então, que os espectadores que estão nos acompanhando pelo YouTube coloquem as suas perguntas no chat e terá o pessoal aqui da equipe de apoio que irá selecionar essas perguntas para que a gente possa, no decorrer da nossa apresentação, ir discutindo com o pessoal. Então, a primeira pergunta que eu coloco para os nossos participantes é, de fato, essa questão da demanda para esses equipamentos médicos. E aqui não apenas ventiladores, mas também os monitores e os outros equipamentos associados. E os suprimentos desses ventiladores também, porque você tem a questão dos filtros, dos circuitos de paciente e todos os outros acessórios que acompanham. Ainda está aquecida no mercado ou vocês observaram uma diminuição na procura desses produtos? Quem, por favor, se sentir apto, eu acho que o pessoal da indústria ou então do pessoal dos hospitais seriam os mais indicados para iniciar essa discussão. Bom, se ninguém se candidata, eu vou começar aqui. Em primeiro lugar, Vivian, você fez uma explanação assim perfeita, colocou todos os pontos assim muito bem colocados. Eu queria agradecer a organização pelo convite, né, de participar de uma mesa aí tão importante e de um tema tão que virou praticamente a estrela no sentido negativo, né, no mercado mundial. Ô, Vivian, é bem colocado, inclusive, a última pergunta sua, né, que se casa com essa, qual que é o problema de fato, né? A verdade é que é uma demanda, e a gente percebeu aí que houve países ricos fazendo confiscos, né, e de fato percebeu-se que a produção, então, habitual, ela não atendia o mercado, né? Então foram todas as atitudes seja pelas universidades, seja pela própria indústria, a indústria nacional também fez enormes esforços para poder atender esse mercado. Eu acredito, Vivi, assim, né, depois até o pessoal do hospital pode confirmar, a demanda ainda está alta, porque ainda, se você escuta todos brigando por ventiladores, e aí eu também não falo só de ventiladores, a gente tem essa preocupação de que a gente tem que ter tudo que vai numa UTI, né? Já fizemos até uma lista, quando o ventilador talvez seja o coração de tudo, mas você tem que preocupar com todos os produtos. E, Vivian, a gente tem que considerar que nós ainda estamos na ascendente, né? Então, você vê, apesar de alguns lugares do Brasil a gente já está com hospitais e UTIs lotadas, há outros lugares que não. Nós estamos, em alguns lugares, conseguindo achatar a curva, mas a demanda está aí. E o Brasil, talvez hoje, seja o único país que tem um crescimento forte das pessoas infectadas, né? Então, eu acho que a demanda está aí,
Eu também fiz uma relação, você colocou muito bem aí, de todos os regulamentos, né, e as RDCs que a Anvisa fez, que realmente facilitou. Então, no aspecto regulatório, tá muito bem desenhado, há uma flexibilidade enorme disso. Então, eu vejo que a demanda ainda está aí, né, e até pelo fato de a gente ainda estar na ascendente. Nós não sabemos se vai ser uma semana ou 2 semanas que a gente talvez entre no regime. Então, eu vejo, para responder a sua pergunta, que sim, ainda há demanda. Nós, como indústria, a gente recebe pedidos, a gente recebe uma série de informações que a gente repassa para os nossos associados. Olha, ainda a demanda é grande. Mas eu quero escutar também os colegas aí. O Goulart, só complementando e assim agradecendo aí também a organização, Vivian, a moderação, eu acho que o mercado em termos de demanda ele estava com uma pressão que até certo ponto foi aliviada, né? A gente teve um movimento há um mês atrás, posso imaginar, de diversos setores, né, o setor eletroeletrônico, o setor de máquinas, até por conta de fornecimento de insumos e de partes e peças para esses equipamentos, né. A gente deve lembrar que esses regulamentos que a Vivian mencionou, isso é parece, né, a coisa vem acontecendo muito rápido, né, as coisas vêm acontecendo, parece que já são regulamentos antigos, mas isso é coisa de 2 semanas, 3 semanas atrás, né. Então, no começo, isso não estava muito bem definido, né, apenas as empresas mesmo, a indústria mesmo que tinha capacidade de absorver essas demandas, acabaram se juntando com outros setores, e isso acabou gerando um volume de trabalho que até certo ponto acabou se acomodando, né? A gente precisa mencionar também que o levantamento que acho que a Beclin com alguma outra entidade aí de hospitais acabou fazendo, que foram os que são os equipamentos que estão em manutenção, né? Então, esse é um grande nicho aí de volume que tem. Existem equipamentos que estão ali, mas por conta de um filtro, de uma peça ou outra, ele acabou sendo suprimido do número total de equipamentos que estão disponíveis, mas ali com um pequeno ajuste, com um esforço, ele pode voltar ao mercado, o que logicamente não é uma coisa tão simples, mas precisa ser considerado quando a gente fala se a demanda ainda está grande, né? Eu acho que é um pouco isso. Ótimo, agradeço a participação do Carlos e do Jofre. O pessoal do hospital teria alguma colocação a fazer? Inicialmente eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar falando em nome da FBH, Federação Brasileira dos Administradores Hospitalares. Eu sou administrador hospitalar, dirijo hospitais há mais de 3 décadas, então eu já tenho um histórico pregresso, vivenciei muitas situações de dificuldade no Brasil, planos e outras situações, mas não tão importante quanto essa que a gente vem atravessando nesse momento. Das dificuldades que a gente tem tido no atendimento, nas dificuldades que a gente tem tido de acesso. E eu vou começar, Vivian, respondendo a tua pergunta. Você perguntou qual é o problema. Eu diria, o problema é abastecimento. Não é o Brasil que tem esse problema, o Brasil é um problema mundial. E países, a exemplo dos Estados Unidos, por exemplo, têm a prerrogativa de manter no próprio país quase que toda a produção de indústrias com renome mundial. Não quero dizer algumas marcas aqui, por questões óbvias de ética, mas que fabricam equipamentos em grande volume e acabam ficando retidos naquele próprio país.
não chegando a outros países que também precisam dos equipamentos. No Brasil, a gente tem uma situação que, além da falta da disponibilidade de volume que chegou num volume absurdo, de qualquer indústria não teria condições de abastecer, nós temos a questão do mercado, dos aproveitadores de mercado, que acabam se infiltrando dentro do sistema de saúde, não pertence ao sistema de saúde, então você vê executivos, profissionais, empresários, vendendo equipamentos hospitalares, a exemplo do próprio respirador a volume, a exemplo de monitores, né, a preços absolutamente absurdos. Muitas vezes chegando a 10 vezes o valor do próprio equipamento no mercado. Então isso, primeiro, inflaciona a aquisição dos equipamentos, há um desencaixe financeiro por parte de hospitais privados e também da saúde pública, que tem que comprar esses equipamentos também para atender a população de uma maneira geral, que precisa equipar os seus hospitais de campanha e precisa gastar muitas vezes 5, 6, 10 vezes mais, por conta de não haver a necessidade de ser feito um processo licitatório. O que a gente tem visto, listas para cotar, eu tenho uma empresa que vende e aluga equipamentos médicos, então nós somos demandados, né? Que lista que tem ressonância magnética, que tem raio-x, que tem ultrassom, que não tem nada a ver nesse momento com o atendimento de emergencial da Covid, né? Então eu acho que o problema é de abastecimento, a curva de demanda ela não deve diminuir já, ela vai diminuir sim daqui a algum tempo, talvez uns 40 dias, 60 dias, mas nesse momento não. Ela continua intensa porque ainda tem muitas empresas privadas e também a gente fala aqui de secretarias de saúde que precisam abastecer seus hospitais de campanha, que precisam abastecer seus hospitais. As próprias estatísticas na mídia mostram o elevado nível de ocupação das UTIs, né, principalmente no estado de São Paulo, que a gente que acompanha mais, né? Então, existe ainda demanda, a curva não é ainda descendente da Covid, deve ainda aumentar os números, e a gente está diante de um verdadeiro problema mundial, que não é só no Brasil. Então, uma preocupação que a gente tem tido lá na FBH é com referência aos gestores da saúde no hospital. Não só o administrador hospitalar, mas também o médico que gerencia uma UTI, o enfermeiro que é responsável por um setor fechado, tá certo? Por conta do que acontecerá pós-pandemia. Os hospitais, por necessidade, acabaram comprando equipamentos vindo da Coreia, vindo da China. Como vai ficar depois o controle que tem que ser feito de manutenção desses equipamentos, substituição de peças? Imaginem vocês quanto desses equipamentos não haverá depois uma assistência técnica para manter esse equipamento funcionando. Ele provavelmente vai ficar numa prateleira e uma série deles vão virar uma carcaça que vai ser tirada peças, como foi dito aqui, para poder abastecer outro equipamento e manter funcionando. Eu acho que o custo, né, é claro que o custo da vida é imensurável, mas o custo que a gente tem tido no Brasil com a pandemia, ele é altíssimo. Eu diria que passou muito das casas dos bilhões de reais que foram investidos, né, com toda razão, não estou julgando aqui, mas houve muito oportunismo em todos os sentidos, né, e isso é muito ruim, porque vidas estão dependendo desses equipamentos, e muitas vezes o que podia ter sido comprado uma quantidade de 10 equipamentos acaba comprando 3 ou 4, por conta do valor hoje que é imputado por esses atravessadores que estão vendendo equipamentos, insumos hospitalares. É o que eu gostaria de colocar e ratificar aqui o que eu já venho dizendo há muito tempo com o acompanhamento da agência. O trabalho sério, dedicado, com que a Anvisa trata das coisas, nas suas normativas, na sua regulamentação e na importância que ela dá para a vida das pessoas na saúde. Ótimo, Marcelo, obrigada. Acho que foram colocações bem acertadas, aliás, de todos que participaram até agora. Isso não leva o que você acabou de colocar com relação ao pós-mercado para a nossa próxima questão, que é a questão de como se dará o pós-mercado desses equipamentos. O Marcelo mencionou bem que você está tendo aí uma entrada, uma enxurrada de novos ventiladores que estão entrando, e como é que está sendo pensado o pós-mercado desses equipamentos, com relação à manutenção, à assistência técnica, e eu gostaria de ouvir, então,
tanto o pessoal da indústria, como dos hospitais, como também da universidade. Como é que vocês enxergam essa questão do pós-mercado e da própria Anvisa, né? Como é que se planeja tratar essa questão do pós-mercado desses equipamentos? Boa noite, Vivian. Boa noite, Boa noite, Vivian. Tudo bem? Desculpa aí os problemas técnicos, e eu vi a sua apresentação toda, muito bom, Vivian, você apresentou tudo que eu queria falar, então foi ótimo nesse sentido aí da sua apresentação, e queria só reforçar que a flexibilização que a Anvisa fez quanto à certificação, é o que você já reforçou. Minimamente a empresa deve comprovar a segurança dos ensaios de segurança elétrica e de desempenho em bancada, e o que temos visto, e já temos feito várias reuniões com várias empresas, várias videoconferências, tem empresa que às vezes não desenvolveu o produto, não conversou nem com a área clínica, com a área médica, não sabia nem das normas técnicas aplicáveis, nem a de segurança, nem a de desempenho. Empresa que desenvolveu o produto em um mês, eu fiz esse produto em um mês, realmente a gente fica arrepiado, né? E outros, a gente tem ciências que várias estão em laboratório testando os produtos, alguns são produtos bons, que estão tendo resultados satisfatórios nos laboratórios, outros tem relato, por exemplo, válvula em contato com oxigênio se degradou em 6 horas. Problemas de componentes que explodem dentro do ventilador, válvulas que se desconectam, componentes que se desconectam durante o ensaio, problema de fiação. Então, minimamente, para a Anvisa liberar algum produto, minimamente, ele vai ter que comprovar e passar por esses testes de segurança elétrico e de desempenho. Isso é fundamental e a gente está preocupado com isso. Quanto à tecnovigilância, conforme bem colocado, a tecnovigilância, esses produtos, eles vão seguir os mesmos ritos dos demais, no sentido, as mesmas regras valem para esses, só que a gente está em contato direto com a tecnovigilância. Todos esses produtos que foram flexibilizados e aprovados por esse período de 1 ano, o registro é válido por 1 ano, podendo depois ser transformado em um registro convencional de 10 anos, mas a tecnovigilância, a gerência de tecnovigilância, junto com a nossa gerência de produto para a saúde, está em contato direto, e eles têm uma planilha separada desses produtos que foram colocados sobre essa forma flexibilizada e temporária. Então, eles estão monitorando esses itens. Se tiverem problemas, vão ter as ações de campo, os alertas, conforme os demais. Mas eles têm essa lista e estão monitorando isso. Bom, agora eu passo. Ótimo, Anderson, muito obrigada. Alguém mais gostaria de contribuir com essa pergunta com relação ao pós-mercado? Eu gostaria de também comentar, Anderson e demais. A gente tem visto nesses últimos tempos de regulamentações, e você colocou muito bem, Vivian, a internalização que a própria Anvisa tem participado por conta do IMDRF, e tem aí trilhado caminhos dentre os grandes reguladores aí internacionais, né? E um histórico bastante relevante que a gente sempre comenta é o próprio fato de países, né, que até participam, né, do fórum, Estados Unidos, a Europa como um todo, o Japão, enfim, eles têm um histórico de trabalho bastante acirrado com relação ao pós-mercado, fiscalização, tecnovigilância, eu diria de algumas décadas, né? Então, nós estamos falando de países que hoje estão flexibilizando os seus regulamentos e requisitos de pré-mercado,
com um embasamento, com uma base, tanto de regulamento quanto de leis, bastante robusta, né? Então, hoje, você ser inspecionado por um FDA ou pelo organismos da Comunidade Europeia, e você tiver algum problema no seu produto, no seu sistema de qualidade, isso te causa uma aflição enorme dentro do seu processo como empresa. E a gente não tem isso no Brasil, isso é bastante novo, né? A gente não tem, inclusive as leis hoje, até pela descentralização que a vigilância sanitária está inserida, né, neste contexto, a Anvisa ela não tem, né, como os municípios têm as suas portarias específicas, os estados, enfim, e a fiscalização disso é feita através das vigilâncias sanitárias, né? Então, a gente ainda precisa evoluir em termos de regulamentos para que isso possa acontecer lá na ponta, né? É uma das nossas preocupações, né? O pós-mercado, a Anvisa tem sim uma regulamentação robusta, mesmo em termos de notificação, mas a gente, acompanhando os números, vê que isso não reflete muito na ponta, né? E sem dúvida aqui o pós-mercado é uma preocupação do que está sendo feito, ou de como isso vai acabar sendo feito no futuro, que estes equipamentos vão estar aí no mercado, vão estar aí em produção, e isso por muitas vezes acaba não sendo tão efetivo quanto a gente espera, né? Então, você comentou do PL, né, que é um projeto de lei ainda, não está regulamentado, mas a gente gostaria que os mesmos esforços que a sociedade, né, via um projeto de lei, solicita que seja facilitada a entrada desses produtos, esta mesma sociedade cobre que os seus governantes também tenham as suas regulamentações e as suas inspeções feitas a contento, né? Esse realmente é um tema que nos preocupa como indústria e como sociedade como um todo. Vivian, Calil? Sim, Calil. Só interferir uma coisa. Primeiro, eu vou te dar uma tarefa extremamente complexa. Está chovendo perguntas para quem está acompanhando o YouTube. E eu peço desculpas aos participantes, eu acho que a melhor coisa, se você for fazer as perguntas para todos, nós vamos ficar aqui até 10 horas da noite. Então, a minha sugestão, e peço desculpas aos palestrantes de novo, é você dirigir a pergunta a quem que você acha que melhor se encaixa para a resposta. Me perdoem, mas senão a gente não vai responder muitas perguntas. Está muito bom o debate. Muito obrigado. Vivian, você está com o microfone desligado. Desculpa. Certo, professor, a gente vai então fazer o direcionamento das perguntas para dar maior agilidade no nosso debate, né? Então, eu acho que muito se falou aí até então da questão do problema de abastecimento mesmo e do aumento da demanda. Então, fica a pergunta, e eu acho que talvez agora para o pessoal vamos escolher aqui uma pessoa, então, para responder, que seria uma pergunta bem genérica, mas a questão da flexibilização da regulação, por si só, ela resolve a questão dessa demanda, do aumento dessa demanda, ou seja, ela supre essa necessidade, ou teriam outros elementos envolvidos no processo que fogem da questão da regulação e que não estão conseguindo se equacionar adequadamente? Eu acho que eu passaria essa pergunta para o Carlos. Bom, é uma pergunta boa, porque questão de abastecimento, a flexibilização, ela está aí, seja pela Anvisa, e depois a gente fala um pouquinho desse projeto de lei também. A verdade é que atrás disso tudo tem fornecimento de insumos. Então, assim, se você libera uma série de digamos assim, de fábricas e
e você vai depender de insumos. Nós entramos também nesse gargalo de que os próprios insumos também têm uma demanda mundial muito alta. Então, a gente volta para o que o Marcelo falou, né? A questão do abastecimento não é só liberar, a gente precisa de insumos, e cada país, né, ele cada vez se fecha mais, né? O próprio Brasil também se fecha, não deixando exportar produtos e tudo. Então, eu vejo que o gargalo deve continuar no abastecimento, apesar das flexibilizações, por conta de toda a demanda que vem por insumos e peças, partes e peças, para fabricar esses produtos. Os próprios produtos fabricados no Brasil também dependem de partes e peças importadas, e a demanda no mundo inteiro está grande. Então, vamos continuar tendo problemas de abastecimento, ainda mais, como nós dissemos aqui, a nossa curva é ascendente, ainda a gente tem uma demanda grande, e não podemos esquecer, já adiantando um pouco, pode vir uma segunda onda. Não sabemos quando, mas temos que estar preparados também. Me permita só colaborar com o Goulart. Pós o que a gente tem vivenciado, não só no Brasil, como em todos os países, tudo vai mudar. O comportamento das pessoas vai mudar. O comportamento do profissional de saúde vai mudar. Se ele trocava luvas com uma frequência, vai trocar muito mais por conta do risco de se contaminar, né? Fora isso, a população passou a utilizar descartáveis que antigamente não usava. A exemplo da própria máscara, que hoje as pessoas usam na rua. Eu tenho visto na rua pessoas usando máscara N95, que é utilizada, uma máscara de grande poder de filtragem para profissionais de saúde atenderem pacientes de alta complexidade no que tange a contaminação, que não seria necessário utilizar na rua. Mas eu tenho visto pessoas utilizando N95 na rua, no mercado, né? Então, tudo vai mudar. E a demanda por esses insumos, ela tem uma curva que ela está altíssima por conta do próprio atendimento desses pacientes infectados, a Covid, né? E depois ela vai permanecer num nível muito mais alto do que ela era antes da pandemia. Então, a gente tem no Brasil, estou me referindo ao Brasil, nós vamos ter uma nova curva de demanda desses insumos, que já não era satisfatório no começo da pandemia, agora está muito insatisfatória, e a tendência é que ela fique ainda deficitária, o atendimento. Nisso, eu vejo até uma oportunidade para empresários investirem em criar fábricas e indústrias para poder atender essa demanda que vai existir a partir de agora. Então, eu acho que o comportamento das pessoas vai mudar completamente, em todos os sentidos, né? No sentido de pensar até mais na convivência familiar do que ele fazia antes. Eu sou uma prova viva disso. Eu sei que se eu ficar um dia sem estar na empresa, não vai parar a empresa, ela vai continuar andando. Então, por que não ficar com a família? Isso é uma coisa que passa pela cabeça de todos nós brasileiros, essa mudança que vai ter a partir da pandemia. Espero que a gente tenha competência e capacidade, principalmente a indústria brasileira, que é muito competente, a atender essa demanda que vai surgir a partir de agora. Uhum. Ótimo. Vamos fazer aqui, então, umas respostas do pessoal que está, perguntas do pessoal que está nos acompanhando no YouTube, né? O Alexandre Damasceno, ele pergunta com relação à flexibilização, se ela é somente para produtos com algum tipo de envolvimento para o auxílio contra a Covid. Isso aqui eu posso responder sim. Essas resoluções que estão sendo publicadas de flexibilização, elas têm foco exclusivo nos produtos do Covid. Tem uma outra pergunta do Marcos Fantoni, que aí eu endereço essa pergunta para o Anderson, com relação aos respiradores e raio-x usados. Devido à pandemia, qual a restrição e o requisito mínimo, com foco agora nos usados e na resolução de equipamentos usados que foi publicada recentemente? Respiradores e raio-x usados? Sim, ele colocou raio-x na pergunta dele. A resolução não trata de raio-x, né, mas sim apenas dos ventiladores e outros equipamentos. Bom, vão existir os equipamentos que foram colocados sob a responsabilidade do detentor do registro, sobre o registro, né? Esses daí vão existir a assistência técnica, né, autorizada, vai ser feita a manutenção, a assistência técnica adequada, sob responsabilidade do detentor do registro.
Os que entraram sem registro, realmente é um problema, no sentido de que o serviço de saúde vai ter que procurar algum meio, alguma assistência técnica, ou mesmo alguma empresa para se regularizar, para fazer assistência técnica, entrar em contato com o fabricante, para manter esses produtos no mercado, né? Não existindo isso, é o que o professor Marcelo Gratão falou, faltou um componente essencial, vai parar o equipamento e vai ficar uma sucata, vai virar uma sucata, é o que a gente também tem essa preocupação. E quanto aos equipamentos, a resolução que flexibilizou a entrada de usado, ela flexibilizou, mas de forma com requisitos mínimos para segurança, ou seja, quem está trazendo o produto é a detentora do registro, mesmo que esteja vencido, que vai verificar o equipamento, verificar a qualidade, garantir fornecimento de peças, dar garantia e colocação do produto de forma segura no estabelecimento de saúde. Bom, a gente sabe também, claro, que a vida útil desse produto, em vez de ser 10 anos, vai ser 5, 4 anos. Então, o serviço de saúde quando está comprando um equipamento usado, ele vai ter a ciência também, tem que ter a ciência de que a vida útil desse equipamento não será a vida útil de um equipamento novo, né? Eu não sei se... Eu acho que respondeu sim, Anderson. Temos, então, uma outra pergunta do José Mauro Guimarães, e aí eu encaminho para o Marcelo, a sua experiência dentro dos hospitais. Ele coloca que essa deficiência, pelo menos pelo que eu entendi aqui, dos ventiladores, decorre de encontrarmos um grande número de equipamentos obsoletos e fora de uso no nosso parque tecnológico nacional, do modo geral. Seria essa uma causa principal do desabastecimento que a gente está enfrentando agora, com relação ao Covid? No meu ponto de vista, não. Eu estive semana passada com um executivo de uma Secretaria de Saúde, que não me cabe falar por questão ética, e ele comentou exatamente esse ponto. Ele falou: Gratão, eu tinha 500 equipamentos lá num galpão que estava lá, que foi parando ao longo do tempo, não tinha peças, e foi ficando, e aí acaba adquirindo equipamentos novos. Eu centralizei tudo isso num só lugar e passei a tirar peças desses equipamentos para poder colocar em vida outros equipamentos que tinham condição de funcionar e não tinham peças, né? Por questão também, às vezes, de importação de equipamento, de peças, por questão de indisponibilidade, na questão do abastecimento, indisponibilidade de ter esses filtros, de ter peças, válvulas que são utilizadas nesses equipamentos. Então, eu acho que não é o grande fator, não. O fator número 1, principal, é a abertura de um volume gigantesco de leitos para atender a Covid. Quer seja uma ampliação do atendimento nos hospitais da medicina suplementar, da saúde suplementar, hospitais privados, grandes grupos econômicos com poder aquisitivo, comprando 500, 1.000 equipamentos de respirador a volume, né, de ventilador. Fora isso, o próprio Estado também tendo a necessidade premente de abrir hospitais de campanha, de ampliar os seus leitos nos seus hospitais próprios ou municipais, estaduais, enfim, é o próprio Estado precisando disso. Isso fez com que teve esse desabastecimento. É uma demanda jamais vista no planeta. Nunca existiu uma demanda nesse nível. E por mais que as empresas colocassem sua produção, eu conheço algumas fábricas aqui no Brasil de ventiladores, passaram a trabalhar 24 horas, sábado, domingo, direto, sem parar. Ainda assim, não consegue atender 1/3 do que deveria atender, né? Tem produção comprometida até o final do ano, já com pedido já colocado e muitas vezes pagamento antecipado. E é uma demanda que está fora de qualquer prerrogativa estatística, não tem como atender. Então, eu acho que não é questão dos equipamentos parados, não, que estavam parados. Foi realmente um volume extremamente acentuado de demanda. Imediata, né? Não teve prazo, tem que ser para agora. Uhum. Obrigada, Marcelo. O Léo Albornoz está dando uma sugestão, aí fica para o Anderson, não é necessariamente uma pergunta, mas é uma sugestão. Ele fala: boa noite.
regulamento, e mais do que nunca, precisamos de uma regulamentação ou boa prática de manutenção pós-pandemia, para tratar desses equipamentos, né, alinhar. O Alexandre Hermini faz uma pergunta também para o Anderson, na sequência, que no caso dos equipamentos registrados por 1 ano, caso não o prorrogue, por quanto tempo deverá se responsabilizar pela assistência técnica e peças? Eu acredito que a empresa que forneceu, por quanto tempo ele tem a obrigatoriedade de fornecer peças e assistência técnica após esse vencimento de 1 ano? Bom, após 1 ano, ele vai ser proibido de comercializar. Se ele não atender a documentação faltante, a certificação do produto e todas as demais documentações, esse registro vai ser cancelado. A partir desse momento, ela não vai mais comercializar. Porém, a empresa se colocou no mercado, ela tem que dar garantia e assistência técnica nesses equipamentos enquanto tiver no serviço. Aí já é um direito do consumidor. Então, ela é responsável pelo produto, inclusive eventos adversos causados por esses equipamentos. Ela responde perante a Anvisa, mesmo que o registro esteja cancelado. Obrigada, Anderson. Tem uma pergunta agora, eu acho que para o Jofre, que diz respeito, aqui é o que mais se assemelha, né, ao preço desses equipamentos. A gente falou que os preços estão exorbitantes, teve um pulo do que era praticado há 6 meses atrás e o que a gente vê hoje no preço desses equipamentos. E o Luiz Guilherme Lucindo, ele fala o seguinte: os equipamentos terão também uma decadência nos valores, tais como as leis de oferta e procura, ou tendo o equipamento a manter os valores pós-pandemia? Como é que você enxerga isso? Até com uma visão da ABIMO, vocês acham que esses preços irão se manter ou ele tende a voltar ao que era praticado anteriormente? Bom, aqui vai uma análise de como se faz preço perante uma necessidade, né? A gente tem uma demanda alta, né? E isso foi, esses equipamentos, ele tem uma tecnologia agregada extremamente importante, né? Assim, a gente, até por conta de problemas aí que a gente tem com relação a impostos, tal, a parte de fornecimento de peças, o Brasil realmente em todos os setores, não só na área médica, mas a gente tem aí uma grande situação a ser resolvida, né? O fato é que a gente, hoje, o Brasil é bastante dependente de fornecimento de outros países, China, enfim, de outras localidades. E isso, por ser uma questão globalizada, sem dúvida que encareceu a cadeia como um todo, né? Então, eu pagava centavos um componente, hoje beira reais, né? Isso lá, né? Então, toda a cadeia, desde a logística para trazer a peça, né, isso acabou sendo encarecido. Que numa visão de quem está ali, né, assistindo ou lendo, né, uma notícia, é uma visão de que passou de 10 para 50, né? Agora, isso é claro que existe os seus exageros, mas toda a cadeia acabou sendo impactada, né, desde lá da ponta do fornecimento, e assim, você tem que ter logicamente, aquela linha de produção que você tinha, colocando ali, 3, 4 mil, 5 mil equipamentos ano, hoje você tem que estar fazendo em um mês, então tudo acaba ficando mais caro, né? De novo, existem os exageros, porque a pós-produção, depois da embalagem, ele acaba indo para um distribuidor, que vai para o outro distribuidor, e vai chegar no usuário final, depois de né, um caminho de uma logística também que acabou sendo encarecida, né? O fato é que existem alguns preços que realmente não se justificam, mas como toda a lei da oferta e da procura, isso tende a se ajustar num momento aí que isso vai passar a ser
uma curva, né, que a gente fala, quando começar a demanda acabar se estabilizando, né. Ótimo, Jofre, obrigada. A Ana Luísa faz uma pergunta aqui para o Anderson, e ela quer saber se o ventilador for manufaturado em países que não fazem parte do IMDRF, é necessário apresentar ensaios de segurança e desempenho e gerenciamento de risco para o registro desses equipamentos, para eles serem distribuídos no país? Sim, dos que já foram registrados, foram 16, né, já importados, todos eles apresentaram a ISO 13485, Sistema da Qualidade, e apresentaram o registro e o comprovante de registro no país membro do IMDRF e o comprovante de comercialização. Né? Ainda não chegou nenhum a ponto de ser um país fora do IMDRF, mas se chegar, para efeito de regularização, nós vamos exigir todos os ensaios de segurança elétrico, de desempenho, feito por um laboratório membro do ILAC, reconhecido pelo Inmetro, né? Não vamos exigir o certificado de conformidade nesse momento, mas minimamente os relatórios de ensaio de um laboratório membro do ILAC. Tá ótimo, Anderson, obrigada. Você desligou o microfone, Vivian. Desculpa. Para o Carlos, a pergunta não é do nosso chat, é uma pergunta que foi feita pelo grupo organizador, mas eu acho que ela é bem oportuna. Durante todo esse problema da pandemia, a gente vem falando muito de ventiladores, a ausência de ventiladores no mercado, você vê as licitações girando tudo, a maioria em torno de ventiladores, essa preocupação. Mas existem outros equipamentos associados ao processo de ventilação de paciente, que são necessários, tais como bomba de infusão, monitores multiparamétricos. Você não faz a ventilação sem todo esse conjunto, como você bem colocou, dos equipamentos totais de uma UTI. Como estão os cenários desses equipamentos no mercado hoje, com relação à demanda e à oferta? Bom, foi muito bem colocado, e até uma coisa que nos preocupou ali dentro da BIMED, a gente até fez várias consultas assim, periódicas, até para as questões de todas essas regulações que estavam sendo feitas, sejam da própria da Anvisa e seja até da própria isenção de impostos, né? Então, uma preocupação que nós tivemos foi sempre ver qual que seria a bola da vez. Então, nós estudamos o que queria no UTI, né? A gente trabalhou isso muito com a Anvisa, inclusive, né? Vendo quais são esses produtos que poderiam ter a mesma demanda. Curiosamente, eu acho que falamos muito dos monitores paramétricos, falamos muito nas bombas de infusão, tem todos os equipes, os catéteres que vão juntos. Curiosamente, o que nós escutamos que foi uma bola da vez foi o oxímetro, que na verdade não é um produto necessário, oxímetro, né? Não é um equipamento de UTI, né? É também, né? Mas não só. Mas então, eu vejo assim, nós estamos, assim, monitorando isso, né? De alguma forma, eu acho que a demanda acompanha a demanda de ventiladores, mas não é, o ventilador é o coração, é por isso que ele é o foco, mas esses outros produtos também estão sendo monitorados e não estão chegando no nível que está chegando o próprio ventilador, mas eles estão sendo monitorados, sim. Ótimo, vamos ver aqui mais uma pergunta. Eu não sei se todos ou algum de vocês teve a oportunidade de ler a PL 2294 de 2020. Alguém queria fazer um comentário sobre o que está colocado na PL, como é que vocês enxergam se ela de fato facilita, dificulta, em que pontos? Acho que o Carlos pediu a palavra. Eu até queria, porque eu dei uma estudada na PL, né, até que foi aprovada, e, assim, eu acho que a forma como está colocada, que existem hospitais e laboratórios que vão verificar, tem coisas que no primeiro momento preocupa, fala, olha, vamos diferenciar o que é sofisticado e o que não é sofisticado. Eu entendo assim, existe aquela condição mínima
é um equipamento de classe 3. A gente tem essa preocupação muito grande. Olha, ele em si já oferece risco para o paciente funcionando bem. Então, tem que ter um mínimo, não dá para falar um é mais ou menos sofisticado quando a gente está falando da segurança do paciente. Então, eu acho que não deveria ter essa citação desse tipo. É claro que há uma flexibilização na forma de aprovação, que é o que a Anvisa está fazendo. E outra coisa que, assim, no primeiro momento também me preocupou, é falar assim, olha, nós estamos colocando um produto experimental. Eu acho que não devemos nem falar isso para o paciente. O paciente, ele quer um produto, estou sendo experimentado. Não. Eu acho que a forma como o produto está sendo colocado é um produto que ele passou por laboratórios, ele passou pelos hospitais que estão ajudando a avaliar. Então, é mais pelo nome, né? Você mesmo citou aí na sua apresentação que ele é de caráter experimental. Eu acho que não deveríamos falar de caráter experimental, ele passou pelas condições mínimas colocadas pelas instituições que definiram, né, que foram os hospitais, e vai ter avaliação da Anvisa. Então, esses dois pontos só assim que eu acho que a gente deveria ter um pouco cuidado na hora de colocar, porque nós não estamos naquela fase assim, olha, vamos colocar qualquer coisa, não. Está sendo feito de uma forma muito profissional. Então, me chamou a atenção esses dois pontos. Então, o próprio projeto de lei, né, e ele vem para flexibilizar, coisa que a Anvisa já estava fazendo, mas tudo bem, venha somar isso, né, mas eu acho que tinha que ter um pouco de cuidado nessa formulação, até para os sistemas de saúde que estão comprando. Eram esses dois comentários que eu tinha sobre o PL. Tá, aí, obrigada, Carlos. Eu, então, uso um pouquinho da sua resposta para encaminhar para o Marcelo. Como é que o hospital vê essa questão? Você enxerga o hospital investindo, comprando equipamento que é para uso experimental em paciente, e como seria essa dinâmica dentro do serviço de saúde? O dia a dia do profissional de saúde, do administrador, das pessoas que estão diretamente envolvidas com o paciente, não é nada fácil. Hoje, as pessoas estão munidas do conhecimento, até por consulta ao professor Google. É possível que, dado momento, um paciente vai ser internado no hospital, que tenha, porventura, um equipamento, entre aspas, experimental, e ele vai dizer, este equipamento eu já conheço, eu não quero que utilize em mim. Isso pode acontecer, né, pelo acesso que as pessoas têm à informação. Então, eu ratifico as palavras do Goulart no que tange a forma como classificar o equipamento para que o hospital o utilize. Então, não é admitido, por quem quer que seja, por um pai que tem um filho numa UTI, por um filho que tem um pai na UTI, né, que seja utilizado um equipamento que é considerado experimental. Então, na cabeça dele, é o melhor que existe, é o que vai salvar a vida daquele seu ente querido. Então, nesse sentido, a gente tem uma grande preocupação do dia a dia, porque a pressão por parte dos familiares e do próprio paciente, ela é exercida diretamente nos que o atendem, em especial os profissionais de saúde, médicos, e o próprio hospital, a própria entidade, privada ou pública, qualquer uma das duas. Tá? Obrigada, Marcelo. Tem uma pergunta aqui para o Anderson, que é do Marcos Fontoni. Ele pergunta a respeito do seguinte: a vida útil dos bens duráveis sempre é maior do que o tempo de duração do registro. No caso de equipamentos, isso muitas vezes realmente acontece, pois existem vários aparelhos instalados com mais de 10 anos de utilização e que vêm sendo consertados, né? Qual a regra a ser aplicada neste caso, ou seja, com relação ao vencimento do registro e à utilização, a continuidade de utilização desses equipamentos? Bom, essa associação da validade do registro com o tempo de vida útil é uma associação equivocada que a gente faz mentalmente, e que a gente tem que desassociar. Um é o registro, a validade dele, que é o período no qual a empresa pode comercializar o produto no mercado, pode colocar em uso. Outro é a utilização. Depois que o serviço de saúde adquiriu esse equipamento,
mesmo depois do vencimento do registro, mesmo depois de 10 anos de uso, se o produto estiver em boas condições de uso, com as manutenções adequadas, ele pode utilizar enquanto estiver em boas condições. Não precisa, o serviço de saúde pode utilizar o produto sem precisar que o registro esteja válido. Isso tem até um despacho da nossa diretoria colegiada informando isso, que o serviço de saúde pode utilizar mesmo após o vencimento do registro, desde que esteja em boas condições de uso, com manutenções adequadas e não proporcione risco ao paciente. Ótimo, Anderson, obrigada. Tem uma pergunta aqui do Rian Ferreira, e ela vai ser uma pergunta geral aqui. Na verdade, o que a gente observou, e aí não foi só o Brasil, foram todos os grandes mercados, inclusive, foi a forte dependência de países como a China para suprir a nossa necessidade de produtos para a saúde de um modo geral, né? Então, não só ventiladores, mas as máscaras e tudo isso. Isso passa, aqui foi a pergunta do Rian Ferreira que me chamou a atenção, e que aí eu não sei se algum de vocês saberia responder, que ele pergunta se há uma perspectiva de investimentos governamentais para fomento de uma indústria nacional de equipamentos mais forte e variada. Então, se tem essa preocupação, infelizmente eu acho que caberia talvez alguém do Ministério da Saúde ou do MCTI para discutir, como nós não temos ninguém dessas instituições no nosso debate, mas eu queria mesmo assim ouvir a opinião de vocês, o que é que vocês acham dessa dependência, da deficiência que a gente observou, de certa forma, dessa dependência com relação a esse mercado internacional. Bom, eu posso responder como empresário. Eu acho muito ruim essa dependência da China, porque o mundo ficou aos pés da China. Eu acho isso muito ruim. Segundo, o empresário brasileiro, ele tem muita iniciativa. Eu tenho absoluta certeza que os empresários virão através dessa pandemia, a oportunidade de investirem nas suas empresas ou até mesmo criarem empresas para atendimento a essa nova fase da saúde no Brasil, essa nova demanda que passa a existir a partir da pandemia. Então, tenho certeza que o governo também vai olhar para essa questão de incentivar os empresários brasileiros, né, através das entidades de representação, que investam na ampliação da produtividade, que investam na qualidade, que investam na possibilidade do Brasil ser mais independente, principalmente nesses insumos hospitalares que tanto as hospitais, as secretarias de saúde necessitam. Então é muito ruim essa dependência externa de um país como a China, né? Não cabe aqui avaliar a China, que ela vende para aquele que paga mais, deixa de entregar para aquele que já tinha comprado. Isso aconteceu durante a pandemia. Ela já tinha pedido colocado lá, até inclusive pago, e ela acabou vendendo para outro país que pagou mais. Isso a gente sabe o que aconteceu, né? E isso não é bom para nós. Então, eu acho que nós temos que ter uma iniciativa interna do Brasil para um atendimento, porque a gente fique cada vez menos dependente nesses produtos de saúde da China, que é o maior fabricante mundial, né? Vivian, eu só corroborar aí com o Marcelo Gratton. A movimentação já começou, Vivian, né? Eu acho que nosso país vai repensar, né? A gente sempre careceu de uma inovação uma inovação melhor, a gente está sempre muito atrasado em inovação. Mas não é inovação só de alta complexidade, né? Isso que o Marcelo falou. Eu acho que não foi só o Brasil. Os produtos assim, olha, são produtos de commodities, vão dar para a China, a Índia, eles fazem e fornecem para o mundo. Então você vê, acho que 90% das máscaras são fornecidas pela China. Então, não tenho dúvida que o mundo pós-pandemia, que na verdade isso já começou, nós vamos repensar o nosso processo industrial. Acho que o Brasil tem toda a capacidade para isso. Aqueles cortes, eventualmente, que houve em ciência e tecnologia vão ser revistos. Você vê que tem uma série de instituições, BNDES, Embrapi, FAPESP, FINEP, que já estão se falando, né, durante a pandemia, como estimular mais eu acho, olha, eu diria, não é só o Brasil que está pensando nisso, os países europeus também, que são extremamente dependentes da China, ou próprios Estados Unidos, eles estão repensando também.
Então, o movimento vai haver sim, e eu acho que a gente vai viver um mundo pós-Covid repensando a nossa indústria nacional, trazendo tecnologia, implantando fábricas aqui, sendo assim, uma inserção maior no mundo. O Brasil está precisando dessa inserção no mundo. Então, ele tem potencial para isso. Então, eu acho que é hora de nós repensarmos isso. E eu acho que já está acontecendo. Só uma citação. Obrigada. O empresário brasileiro, ele é muito empreendedor e criativo, né? Eu tenho visto ao longo desses meses aí de vivência da pandemia, muitas indústrias que eram fabricantes de uniformes, de equipamento de EPI que não tinha nada a ver com avental, pararam a fabricação desses uniformes, né, de segurança, uniforme escolar, seja o que for, e estão fabricando avental cirúrgico, né? Comprando o TNT 40 impermeável, o TNT 50 laminado, que é para outra utilização, e botaram em linha de produção. E estão vendendo muito nessa pandemia o avental. Então, isso mostra como o empresário brasileiro é criativo e se adapta às dificuldades e às necessidades de demanda. Então, fica aí um elogio aos nossos empresários brasileiros, né? Obrigada, Marcelo. Então, o Jofre queria fazer alguma colocação com relação a isso, com relação à indústria nacional? Eu quero sim, Vivian, obrigado. Na verdade, assim, a expectativa realmente é interessante, né? O mercado ele tem criado as suas raízes, né? Mas existem algumas coisas ainda para a gente discutir, no sentido de principalmente na cadeia de fornecimento, né? Eu acho que a gente precisa ter, para que a gente possa ter uma indústria robusta, a gente precisa ter um fornecimento de partes e peças, no caso de equipamentos, né? Não tão dependente de um fluxo internacional. Eu acho que está sendo uma lição bastante expressiva com relação ao que realmente a gente pode desenvolver aqui no Brasil, né? A gente vê aí pequenas empresas se movimentando com relação a peças mecânicas, a gente vê componentes eletrônicos que a gente não tinha acesso aqui, hoje a gente já começa a ver alguma coisa se movimentando, mas isso só vai acontecer se a gente tiver uma demanda que faça sentido e seja equilibrada, né? Hoje a gente não tem isso, até por conta de produtos importados, eles vêm para os hospitais públicos, né, os hospitais filantrópicos, eles entram no Brasil com uma isenção de imposto que não fecha a conta quando você vai fazer participar de grandes compras, né, que é o governo, não fecha a conta quando você vai colocar isso no papel, e a gente acaba tendo aqui toda a demanda de impostos e taxas que acaba dificultando essa venda, né? Então, isso acaba minando todo o fluxo de produção e acaba tendo toda a parte comercial acaba sendo afetada também. Então, eu acho que isso abre uma discussão para uma política de desenvolvimento, uma política pública dentro desse contexto que faça sentido para o Brasil, né, que faça sentido para a nossa cadeia de fornecimento, né. Acho que é um pouco por aí, é um pouco mais abrangente do que simplesmente saber se vai ter investimento ou não no pequeno ou no grande, né. Ótimo, Jofre, muito obrigada. Acho que foi assim, uma discussão muito proveitosa. Infelizmente, a gente já estourou o nosso tempo. Eu queria agradecer o convite do professor Kalil para poder moderar esse debate. A gente teria assunto para discutir por mais 8, 5, 6 horas, certamente, mas como a gente tem o nosso tempo limitado, eu vou passar a palavra agora para o professor Kalil, para ele dar os encaminhamentos finais. Obrigada. Vivian, sou eu que tenho que agradecer a vocês. Eu acho que a gente realmente teve uma excelente discussão
E eu quero agradecer muito os palestrantes, realmente pelo tempo que vocês dedicaram a isso, e também chamar a atenção dos participantes desse webinar, que eles tiveram a oportunidade de conversar com grandes representantes de diversos setores da indústria, dos hospitais. Aliás, nós temos 3 grandes associações aqui, mais a Anvisa, através do Anderson, e a Vivian, eu sei que ela entende muito da Anvisa, ela conhece o assunto, ela realmente é uma pessoa que eu sempre admirei pela competência dela dentro da Anvisa. Pessoal, muito obrigado a todos.